Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Olha só, hoje eu vou fazer esse desenho aí dessa máscara junto com vocês. Essa rosa, esse botão de rosa. Vamos lá, vamos ver o passo a passo dela. Bom, eu dei preferência a fazê-la assim, sem costurar. Depois eu vou confeccionar. Cortei o tecido, passei o risco e vou começar a pintura. Agora, para início, eu enchi essa parte com verde pântano. Vamos pintar as sépalas primeiro. Eu enchi com verde pântano e estou colocando agora um pouquinho de verde pistache. Esse botão ele é bem menor, então, consequentemente, ele é mais trabalhoso. Os outros que nós fizemos, eles eram maiores, nós tínhamos mais espaço para trabalhar, mas mesmo menorzinho dá para a gente fazer com tranquilidade. Só vamos ter que pensar que os nossos pincéis precisam ser pequenos. Eu usei aí o pincel número 2 e usei o pincel número 0, aquele que nós fizemos. Olha só, eu vou colocar esse centro todo dessa sépala verde pântano, bem escura. Vou clarear a dobrinha que ela tem nesse lado mais próximo de nós, no lado de cá, e a pontinha. Essa folhinha que sai dela, eu também estou pintando com o verde pistache e tô puxando um pouquinho, manchando um pouquinho com o verde pântano. É bem pequenininho, é bem delicado, temos que ir devagar, com paciência, pincel pequenininho. Vou fazer bastante uso de pincel 4, 2 e 0. Para essa outra, eu vou começar colocando o verde pistache. Vou dando sequência com verde oliva. Vou encher a parte de baixo, a parte que tem mais luminosidade com o pistache. A parte de cima eu vou colocar o verde oliva. Para essa pontinha, eu vou colocar, olha só, para esse cantinho aí eu vou colocar um pouco de verde pântano. Vou manchar um pouco com esse verde pântano. Eu preciso ter uns cantos de sombra. Esse lugar aí você pode estar riscando ele, dando um pouquinho de sombra com o verde oliva. E na pontinha dessa sépala, coloque um pouquinho de púrpura. Ela receberá os tons verde pântano, verde oliva, verde pistache, púrpura. Para essas falhinhas que ela tem, essas folhinhas que se sobressaem, você pode estar colocando um pouquinho do verde pistache e manchando com outro tom. Esse outro tom pode ser tanto o verde pântano quanto pode ser o púrpura. Essa outra sépala, eu já estou enchendo ela com verde folha. Vou puxando um pouco de verde pistache. Gente, pincel pequeno, pincel número 2. Vou usar também o pincel número 0 chato. Esse é o número 0 chato. Vou passar o verde oliva também nessa parte de dentro da sépala. Tome cuidado para que os tons apareçam. Eu sei que é muito pequenininho, mas a gente tem que ir pintando, passando as sombras, as luzes, mas deixando os outros tons que já estavam ali como base aparecer. Aí dentro eu estou colocando um pouquinho de púrpura e agora eu vou colocar um pouquinho de branco com o pincel número 0, chato, como se fosse uma certa luminosidade, que aparece por essa divisa, essa separação dessa sépala que está dobrada.
Você pode colocar dos dois lados, viu? Tanto na parte de fora, quanto na parte que fica para dentro. Para essa outra sépala, eu vou também fazer uso do verde folha, mas eu vou passar um pouco de verde pistache para essa pontinha dela. A parte mais larga você encha com o verde folha, a parte mais estreitinha você pode estar enchendo com o verde pistache, emendando esses dois tons. Embaixo você passa um pouquinho de verde oliva e vai subindo esse verde oliva fazendo umas sombras por essa parte mais estreitinha. Esse cantinho, essas falinhas que se saem dessa sépala, você pode ter enchido ele com verde pistache e tá colocando um pouquinho de sombra com tanto púrpura ou verde pântano. Fica a seu critério. Pode puxar um pouquinho de púrpura, que fica bonito, mas não traga, nesse lado de cima, não traga para cima do verde oliva, não, que ela está à parte. Essa parte aí que fica embaixo do botão, você passa um pouco de verde pântano, para dar uma sombra. Nesse centro, puxe um pouquinho de púrpura. Coloque aí um pouquinho de púrpura e coloque também um pouquinho de branco, fazendo tipo uma divisa dessa sépala. Procure deixar que o púrpura, que o branco, que o verde folha, que o verde pântano, que todos eles apareçam. Eu sei que é um espaço pequenininho, que leva muitos tons, mas dá pra gente ir fazendo. E assim nós vamos dando sequência. São sépalas pequenininhas. Esse pincel que eu tô usando é um pincel número 2. Vou fazer bastante uso dele. Esse agora que eu peguei é um número equivalente ao número 0, mas é um pincel que nós fizemos juntas, não foi? Teve um vídeo que nós estávamos cortando um pincel para fazer esse aí. Tô colocando um pouquinho de sombra na parte de cima com verde oliva. Você pode colocar o verde oliva, você pode reforçar o verde folha. Aí embaixo, passando um pouquinho de púrpura. Esse púrpura você pode estender ele um pouquinho. Se quiser, pode até subir por essa parte fininha. Eu não subi, eu deixei ele mais concentrado, a pontinha mesmo, mas fica a seu critério. A outra sépala, ela já é maior, mais tranquila. Você pode estar enchendo ela com verde pistache. Vamos manchar essa parte aí de cima, olha, um pouquinho embaixo com verde folha. A base, o verde pistache, a gente mancha um pouquinho com verde folha. Vamos passar um pouco de púrpura nessa região aí mais central e mais embaixo, né? Mais baixa. Olha só, você pode estar distribuindo o púrpura aí, emendando bem aos tons que já estavam aí. Vamos pegar um pouco de verde oliva e sair fazendo a separação. Ela tem uma separaçãozinha bem marcada aí nesse meio. E a gente já vai começar a marcar ela dos dois lados com o verde oliva. Esse verde oliva, ele vai se estender um pouquinho até a pontinha. Mas nós vamos reforçar isso aí depois com o verde pântano. Olha só, você já vai fazendo o risquinho, vai determinando, deixando ele bem separado. Levará dos dois lados essa sombra de verde oliva. A parte de baixo também levará um pouco de verde oliva. O verde oliva não tá querendo segurar, uma vez que as tintas estão todas soltas, mas você vai insistindo. Essa região aí, eu vou precisar colocar um pouco de verde pântano nela, para acentuar essa separação, essa divisa. Esse cantinho aí, você deixa ele com verde oliva mesmo. A parte de baixo será mais escura.
Essa falhinha que passa para fora, você pode estar colocando ela com o verde pistache. Essa pontinha da folha, eu vou colocar um pouquinho, da folha não, da sépala, eu vou colocar um pouquinho de verde pântano. Que vai descer, olha, por esse lado de cima, levemente, pouca coisa. Essa região aí, eu vou acrescentar um pouco mais de verde pistache. Ela é um espaço de luminosidade. Vou escurecer um pouquinho essa região. Essa região de baixo dessa sépala precisa ficar um pouco mais escurecida. Você pode estar colocando nessa hora o verde pântano mesmo. Eu estou colocando o verde pântano. Para esse cabinho, nós vamos dar sequência por ele. Você vai começar com o verde oliva. Vamos descer esse verde oliva um pouco, não muito longo. Ele fica um pouquinho cortado, ele não fica reto. Ele fica no sentido mais triangular aí embaixo. E vamos dando sequência. Olha só, vamos dando sequência com o verde folha. Vou puxar um pouco esse verde folha. Ele vai passar do espaço da sépala, vai descer um pouquinho além da sépala. Essa região aí em cima, eu coloquei o quê? Desse cabinho. Eu coloquei o verde oliva, o verde folha, que descia, olha, ele um pouquinho além da sépala. E agora, gente, nós vamos dar sequência com o verde pistache. Vou só emendar um pouquinho aí, arrumar um pouquinho isso aí e vou passar púrpura. Esse lado de cima desse cabinho, ele receberá o tom púrpura. Ele ficará um tanto mais rosadinho. Esse púrpura, ele se estende até em cima, tá? Eu tô passando ele aí, tanto na parte para a direita, quanto da parte da esquerda dessa sépala. E vou levando. Observe que eu escolhi pintar a minha máscara antes de costurar ela, de vir passar na máquina. Medi ela direitinho, olha. Coloquei esse desenho, eu tô pintando ele uma sequência, como se ela não tivesse cortada. Já medi sabendo como eu vou costurar. Esse cabinho, ele vai sumir um pouquinho para dentro da costura, mas ele vai se encontrar perfeitamente. Vou deixar no meu Facebook tanto o risco do botão, quanto o molde dessa máscara, se você quiser fazer. Afinal, você pode estar pintando esse botãozinho onde você quiser. Você pode pintar ele assim pequeno, ou você pode imprimir ele no tamanho maior e pintar em qualquer lugar. Olha só, essa parte de cima toda, eu passei o púrpura. A parte de baixo, ela ficará mais escura, gente. A parte de baixo, eu vou escurecer ela com verde oliva. Nesse cabinho, nós usamos o verde oliva, o verde folha, o púrpura e o verde pistache. Vamos usar também um pouquinho, bem pouquinho de verde pântano. Vou espalhando esses tons. A parte de cima levará o púrpura, a parte de baixo levará o verde oliva. Para essa folhagem pequenininha que ela tem aí, eu enchi ela toda de verde pistache. As pontinhas dela eu sombreei com verde oliva, fica a seu critério, você pode estar passando o púrpura. Eu escolhi deixar o púrpura próximo ao cabinho. Esse cantinho aí que fica próximo ao cabinho foi o lugar onde eu coloquei o púrpura. Mas você querendo, pode estar colocando nas pontinhas dela também. Olha só, eu escolhi colocar o verde oliva, estou colocando, coloco primeiro uns excessozinhos com o pincel zero, ou com o pincel zero redondo, ou chato, tanto faz, fica a seu critério, aquele que você tiver.
E depois eu vou puxando um pouquinho esse verde oliva, emendando ele esse verde pistache para não ficar esses pontinhos de tinta soltos aí. Vou passar também nessa parte de cima, essa parte de baixo levou o púrpura. Essa parte de cima, olha, eu vou colocar um pouquinho de luminosidade, bem suave, não vou deixar nada muito marcado, com o amarelo bebê. Tô usando aí um pincel número 2 e tô passando o amarelo bebê nessa região aí onde eu quero um pouquinho de luminosidade. Separando essas folhagenzinhas aí da pontinha e colocando perto do caule um pouquinho de luminosidade. O restante do cabinho eu vou encher ele todo com o verde pistache. Esse cantinho aí perto dessa folhagenzinha, eu vou colocar um pouquinho de verde pântano. Mas para toda a extensão, a sombra desse cabinho vai ser com verde oliva, tá? Olha só, essa parte de baixo, eu vou passar o verde oliva todinho. Nesse cantinho aí, eu vou colocar um pouquinho, mas bem pouquinho de verde pântano, bem discreto, não é nada muito forte. É só a sombra refletida dessa folhinha. Para essa região aí, olha, eu vou passar um pouquinho de verde pântano também aí na sombra desse galinho que sai para segurar essas folhinhas. Só nesse cantinho aí, na parte de cima do lado esquerdo. O restante do espaço, eu vou passar púrpura, vou levar do jeito que eu fiz, próximo à flor, eu vou levar nesse cabinho inteiro púrpura na parte de cima. Pincel pequenininho, pouquinha tinta. Esse púrpura é para ele fazer tipo uma luminosidade. Ele não é tão escuro, não vamos nem falar de sombra aí. Ele vai deixar isso aí um tantinho rosado. Mas ele não é para ser colocado em grande excesso. Olha só, pessoal, agora eu enchi todo isso aí, esses galinhos, essas folhinhas, tudo isso com verde pistache. Agora, eu vou usar para as sombras, eu vou usar o verde oliva e vou usar o púrpura apenas. Veja que eu vou escurecendo, começando do encontro desse cabinho que sobe aí com esse principal, eu vou passando o púrpura, puxando um pouquinho, e esse púrpura vai subindo, fazendo esses espinhozinhos. Esses espinhozinhos, você coloca o excessozinho e depois você vai com o pincel puxando, emendando ele ao verde oliva do cabinho. Mas são coisas bem pequenininhas, ou seja, pouquinha tinta. Essa parte aí de cima eu também vou colocar um pouquinho de púrpura. Olha só os espinhozinhos, eu vou colocando o excesso e vou puxando, emendando ao cabinho. Tá vendo? Não coloque espinhozinhos demais, não precisa, são apenas alguns. Para todo o nosso trabalho até agora, a pintura dessas folhinhas, dessas sépalas e desse cabinho, nós usamos verde pistache, verde oliva, púrpura, amarelo bebê, verde folha, verde pântano. E assim nós fomos fazendo as nossas misturas e chegando a esse resultado. Agora, para essas folhinhas, eu vou começar a colocar, olha, as separações delas e as sombras com esse verde oliva. Tô passando aí um pouquinho de amarelo bebê na parte de baixo, eu fiz uma separação dessa folhinha. A parte de cima ficará com verde oliva, a parte de baixo levará um pouquinho de amarelo bebê. Para essas pontinhas, esses espinhozinhos que ela tem, eu vou puxar um pouquinho de púrpura. Puxe bem curtinho, ela é uma folhinha muito pequenininha, muito delicada. Não coloque púrpura demais. A intenção é deixar elas verde pistache, não púrpura. Olha só, essa daí, esse centro dela, eu vou passar o verde oliva e vou puxar como se fossem nervuras, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, o lado de cima ou o lado de baixo. O centro ficará uma nervura principal
e puxará para os dois lados também as nervuras auxiliares. Depois, eu vou vir, olha, com o púrpura e vou fazer uns espinhozinhos em torno da folha. Não faça demais, não marque demais. Ela é muito pequenininha, não precisa você sair colocando espinhos demais, tá? Você seleciona uns cantinhos, cantinhos mais, cantinhos menos e vai colocando. Olha só, vou marcando, vou colocando esses espinhozinhos com esse meu pincel número 0, chato, quase sem pelinhos. E vou puxando sair. Coloco o excessozinho e puxo emendando ao verde pistache, que eu pintei aí como base. São apenas uns toques, poucos. Observe que ela não está rosada demais. Vou arrumar um pouquinho aí essas nervurinhas do centro dessa folhinha com o verde oliva. E vamos dando sequência. Esse cabinho dela, vou passar também um pouquinho de verde oliva no encontro da folhinha com o cabinho, subindo um pouco, não escureça ela demais. Essa folhinha que fica aí embaixo, ela vai levar um pouco do lado esquerdo, um pouco de púrpura, do lado direito, um pouco de verde oliva. Ok? Fazendo, principalmente a gente vai fazer essa separaçãozinha desse galinho. Essa folhinha está mais por trás, então no galinho a gente pode passar um pouquinho mais de verde pistache ou de amarelo bebê. Essa daí eu tô escurecendo ela mais um pouco a parte de cima e a parte de baixo, deixando ela mais suave. Esse pedacinho aí é uma folhinha bem pequena. Ela vai levar um pouquinho, mas bem pouquinho, de púrpura. Olha só, nesse vezinho que ela faz aí, ela leva um pouquinho de púrpura. E no encontro dela com o cabinho, ela leva o verde oliva. Essa região aí, eu vou passar o verde oliva, trazendo como se fosse uma nervura principal. Vou passar os espinhozinhos dessa folhinha em volta de toda ela. Essa receberá mais espinhozinhos, ela já é um pouquinho maior. Com o púrpura, vou colocando esse púrpura e vou puxando, emendando ele a esse verde pistache que está pintado. Ela vai receber mais espinhozinhos, sim. A gente vai puxar esse púrpura, sim, mas a gente tem que ter o cuidado de não deixar ela rosa demais, tá? Olha só, eu agora vou puxar, tipo, as nervuras bem grossas com o amarelo bebê, deixando como se fossem umas separações aí em cima. Para essa partezinha de trás, a pontinha dessa folhinha que está dobrada, por sinal, a pontinha dela você vai passar o verde oliva e na parte de cima dela você vai passar um pouquinho de púrpura. Ela é minúscula, mas ela é uma folhinha que está aí dobrada e esse verde oliva dá a sombra da parte de baixo dela. Essa outra folhinha, ela vai levar na parte de cima o verde oliva. Vamos colocando esse verde oliva, espalhando ele um pouquinho e vou deixar um risquinho no meio, como se fosse uma separaçãozinha, também com verde oliva. E para essas pontinhas, eu vou colocar um pouquinho de púrpura. Ela também tá um tantinho dobrada, mas essa dobrinha eu vou deixar aparecendo com o púrpura mesmo, não vou deixar escuro, não. Coloquei um pouquinho, mas bem pouquinho de amarelo bebê, bem discretamente, e dei uma emendada. Só clareei mesmo um pouquinho, levemente. Agora, eu estou acentuando a dobrinha do meio, que eu falei que queria deixar uma nervura principal. Essa nervurinha, ela fica bem marcada, tá? Esse cantinho, aliás, essa folhinha, ela fica até um tanto bem escurinha. Essa outra que está voltada para o nosso lado, eu vou colocar todos os espinhozinhos dela com o púrpura
Olha só, vou colocando os espinhos com o púrpura. Na parte de cima, eu passei verde oliva e puxei tipo uma nervura, uma separação dela mesmo. Esse púrpura que eu coloquei, aí com os espinhozinhos, eu tô puxando ele, emendando ao verde que estava pintado em cima, o verde pistache. Tô acentuando esse verde oliva aí do meio e puxando ele pra cima, né? Essa separação que eu disse que quero nessa folhinha. Veja que essa ficou até mais rosadinha. Esse cabinho aí embaixo, eu vou escurecer ele com um pouquinho de verde oliva. Olha só, vamos colocar esse verde oliva. Vamos puxar um pouquinho. Separando isso aí, ele das folhinhas. Aí, eu tô só marcando um pouquinho. Olha só, gente. É um espaço bem pequenininho. Pegue um pincel número 0. E coloquei um pouquinho de amarelo bebê nesse lugar. Agora, gente, vamos para nosso botão. Olha só, eu vou começar pintando essa parte dessa pétala que tá aí atrás com rosa escuro. Isso aí é um pedacinho de uma pétala, eu enchi ele todo com rosa escuro. Agora, eu peguei o vinho e tô colocando a sombra das dobrinhas que tem na pontinha dessa pétala. A parte de baixo dela ficará escura e esse escuro eu vou colocar com o vinho. A parte de cima, ela está toda com o rosa escuro. Essa parte de baixo, que eu também enchi com rosa escuro, estou passando o vinho como sombra. Olha só, vou marcando, pincel número 0. Vou fazer uma curvinha aí. Depois, eu ainda vou trabalhar um pouquinho isso aí, fazer o contorno, depois que eu pintar essa pétala de baixo, eu vou fazer o contorno disso aí. Mas, pra já, eu estou colocando o vinho, acentuando essa sombra da curva que tem nessa pétala. Ela está dobrada. Para essa região aí embaixo, eu tô passando o rosa bebê. Veja que eu coloquei uma boa quantidade de rosa bebê. E agora, eu venho com o rosa escuro e vou puxando, vou sombreando isso aí. Você busca levar um pouquinho desse rosa bebê também para cima desse rosa escuro, para que ele não se emende, principalmente com esse rosa que você pintou dessa pétala aí por trás. Observe que eu vou misturando as duas cores. Depois, eu vou passar um pouquinho mais de rosa bebê, acentuando essa separação. Para até então, usamos o rosa bebê, o rosa escuro e o vinho. Olha que eu passei aí um pouco do rosa bebê, acentuando. Quando você fizer isso, procure não deixar um contorno. Se ficar meio contornado, você tire. A ideia não é você fazer um contorno com esse rosa bebê aí não, tá? É só você clarear esse rosa escuro. Para essa pontinha dessa pétala, ela vai ficar com rosa escuro puro, vai ficar mais escurinha. A parte de baixo ficará mais clara. Estou usando aí um pincel número 4. Olha só, vou vir acentuando aquele contorno que eu falei. Observação, esse contorno não é para assumir com o rosa escuro que está aí, mas é para fazer uma separação da dobra dessa pétala com essa outra maior. Essa aqui acabamos de pintar mais clarinha. Olha só que eu vou passando o vinho, mas eu vou mantendo o formato da pétala grande de baixo e apenas ganhará um contorno mais marcado essa que está por trás. Faça uso do seu pincel número 0. Se ele ficar igual está ficando o meu, meio tortinho, depois você vem com o pincel embaixo, na pétala de baixo, arrumando. Paciência, pincel pequeno. Cuidado para você não sair manchando a pétala de cá.
Olha, gente, para essa pontinha aí, eu passei um pouco de púrpura, deixando ela mais acentuada, mais escurinha. Ou seja, nós usamos até então, para esse nosso botão, rosa bebê, rosa escuro, vinho e púrpura. Agora, eu vou marcar, vou fazer uns riscos. Tá vendo? Lembra quando a gente vai fazer riscos nas nossas pétalas de rosa, a gente tem que fazer eles bem suave, bem emendado. Não é bom você deixar ele marcado demais, não. Olha só que ele tá um tantinho marcado, mas eu ainda vou puxar um pouco isso aí, tá? Ela tem umas marcas, uns risquinhos marcados, tipo nervura de folha, mas você vai deixar isso bem apagadinho. Essas marquinhas você pode estar fazendo apenas com a sujeirinha do pincel, quando você estava usando púrpura, ou você pode pegar um pouquinho de rosa escuro para fazê-la. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais de rosa bebê, para ajudar a dar uma apagada nesses risquinhos. Observe que eu apaguei, mas que eles ainda estão aí, eu não apaguei de tudo. Esse cantinho aí, eu tô passando o vinho. Eu preciso deixar essa região com mais sombra. E estou fazendo isso usando o vinho. Para agora, estou usando o vinho. Pincel número 4, bem cortado, bem lixado. Agora, gente, vamos pintar essa pétala maior. Essa pétala maior, eu enchi ela quase toda, não é? Com rosa escuro. Agora, eu tô com o púrpura, dando sequência. Ela tem essa região aí embaixo bem escurinha. Então, eu fiz a primeira parte mais longa, com rosa escuro. Estou emendando o púrpura. Faça uma boa emenda, não deixe riscado. Ele não precisa, essa pétala ela não é riscada, ela é bem lisinha, os tons dela são bem emendados. Portanto, procure tentar fazer a emenda melhor que você puder. Para esse restante, eu vou usar o vinho. Olha só. Vou terminar de encher tudo isso aí com o vinho. E assim ela ficou. Mas ainda não está bom de sombra. Portanto, eu vou colocar agora um pouquinho de preto. Se para você, se para o seu desenho você achar que já está bom, você não coloca o preto. Eu, particularmente, gosto de tons mais escuros, eu vou acentuar ainda mais essa sombra. Vou colocando aí o preto, observe que eu fiz uma divisa com esse preto. Ficou bem dividido, mas agora, olha, eu venho em movimentos circulares bem curtinhos, emendando esse preto aos outros tons que já estava aí. Esse seu movimento circular, ele tem que ser bem curto, para ele não levar esse preto demais, além do necessário. Esse cantinho aí, ele fica bem marcado. É uma região que tem basicamente uma curva, uma curvatura de sombra. Estou acentuando um pouco aí o rosa escuro, só. Vou marcar mais, apagar o risco do carbono, deixando uns excessozinhos desse rosa escuro. Por aí, eu vou começar a colocar também um pouquinho de vinho. Essas pontinhas, ele recebe uns tonzinhos mais escuros. Olha só, vou colocando uns excessozinhos de vinho. Nessa hora que você colocar esse excesso de vinho, você não deixa ele solto, você emende um pouco. Gente, mas é bem curtinho, não desce demais esse vinho, tá? Olha só, tô emendando, mas eu estou emendando bem curtinho. Vou marcar um pouquinho por aí. Quanto mais eu vou pra ponta, mais eu deixo suave. Gente, eu vou precisar pôr a mão na frente agora um pouquinho para colocar o preto na parte de cima, mas você vai entender, porque a minha posição tá um pouquinho ruim. Olha só, eu fiz o contorno
esse contorno aí da pétala de cima com preto. E puxei ele bem curtinho. Bem curtinho, bem pouquinho preto que leva nessa região, tá? Tô puxando ainda um pouquinho aí, mas é bem suave o preto que vai aí. Vou acentuar um pouquinho esse verde pistache, dessa separação de pétala e sépala. Marquei um pouquinho mais com o excesso. Tô escurecendo aí dentro, olha. Esse cantinho aí escureci um pouquinho mais com o verde pântano. Vou passar um pouquinho de verde pântano também aí, eu achei muito claro. Descer um pouquinho o verde pântano. Lembra que nós tínhamos pintado ele com o verde oliva. Vou escurecer um pouco com o verde pântano. Fica a seu critério, se você quiser mais escurinho, pode colocar até um pouquinho de preto. E assim, ó, ficou o nosso botãozinho. Tá vendo? Caso você queira fazer uma máscara, olha só o que eu fiz. Eu costurei o tecido, né, com a agulha. Dobrei, costurei, verifiquei se estava certinho o desenho. Olha que ficou certinho o meu cabinho, tá vendo? Não tá troncho. Viu? Tá todo certinho. Agora sim eu posso levar para a máquina e fazer a costura final. E assim, olha, depois que passa toda a costura, ela ficou toda certinha, o desenho não ficou errado, tá vendo? Olha só como ficou. Bom, gente, espero que tenham gostado. Beijos, até a próxima. Até a próxima. Até mais, Até tchau. mais. Tchau.